Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai introduzir o capítulo 2, que também é para a primeira avaliação, tá bom? Então nessa aula de hoje a gente vai relembrar alguns conceitos de adição e subtração, né? Porque o capítulo 2 ele é operações com números naturais, ou seja, as operações que são adição, subtração, multiplicação e divisão. Só que nesse vídeo de hoje a gente vai ver somente a adição e a subtração, tá ok? Então vamos lá, é o capítulo 2, que se inicia na página 38. Então, para começar, vamos falar de adição de números naturais. A adição, ela possui algumas ideias associadas a ela, né? Então, para resolver algumas continhas de adição, a gente tem algumas ideias. E a primeira dessas ideias é a ideia associada que diz que é para juntar quantidades. Então, a adição é isso, juntar quantidades. Essa é a primeira ideia. Por exemplo, nós temos no sexto ano B, nós temos 358 alunos, né, no período da tarde e 536 no período da manhã. Se eu quero saber o total de alunos, eu vou ter que juntar os da tarde com o da manhã, né? Então, juntando 358 com 536 vai dar essa adição aqui, 894, né? E nós temos na adição os termos dela, que é chamado de parcela, e o resultado é chamado de soma ou total. Então, o primeiro elemento é a primeira parcela, o segundo elemento é a segunda parcela, e o resultado da soma, que é chamado de soma ou total, tá bom? Esse é chamado de algoritmo, são os algoritmos da adição, tá bom? A segunda ideia da adição é acrescentar uma quantidade a outra já existente. Por exemplo, vimos que tem 894 alunos no sexto ano, né, nessa turma aqui, nesse exemplo. Se forem matriculados mais 887 alunos, qual será o total de alunos? Quanto é que vai ter agora de alunos? Se já tinha 894, né, 894, e vai ser matriculado mais 87, então vai passar a ficar com quanto? 981. Então eu acrescentei uma quantidade a outra que já existia, né? Ó, entraram 87 alunos quando já tinha 894. Essa é a segunda ideia da adição. Acrescentar uma quantidade já a outra já existente. Certo? As duas ideias que a gente acabou de ver, e na adição também nós temos algumas propriedades. Que é isso? Algumas regrinhas, né? A primeira regrinha é chamada de propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? É que a ordem das parcelas não altera o resultado, tá bom? Ó, por exemplo, se eu somar 926 com 645, vai dar 1.571. E se eu somar 645 com 926, também vai dar 1.571. Ou seja, eu mudei a ordem aqui, ó, das parcelas, né? Mas o resultado continuou o mesmo. Essa é a propriedade comutativa. É uma adição, trocando a ordem das parcelas, o resultado permanece o mesmo. A segunda propriedade da adição é chamada de propriedade associativa. O que quer dizer essa propriedade? Em uma adição de 3 parcelas, associando as parcelas de diferentes maneiras, o resultado permanece o mesmo. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, uma nota de 10, uma nota de 5, uma nota de 2. Se eu quisesse somar essa nota de 10 com a nota de 5, vai dar 15, né? Mais 2 dá 17. Mas se eu quisesse somar primeiro a nota de 5 com a nota de 2, que vai dar 7, mais 10, 17. Não mudou o resultado. E se eu quisesse somar a nota de 10 com a nota de 2, 12 mais 5 vai dar 17 também. Tá bom? Então eu posso associar de qualquer maneira que o resultado não vai mudar. Essa é a propriedade associativa. A terceira propriedade é chamada de propriedade do elemento neutro. A gente já sabe que o elemento neutro da adição é o zero. Então qualquer número adicionado com zero, certo? Qualquer soma em que o zero é uma das parcelas, o resultado da adição é sempre o outro número. Ó, 5 mais 0, 5. 0 mais 374, 774, 674. 0 mais 13, 13, tá bom? Então, toda vez que uma das parcelas for zero, o resultado é sempre o outro número. A outra propriedade da adição... Não, na verdade já acabou, né? A propriedade comutativa, associativa e do elemento neutro. Essas 3 propriedades. Aí aqui a gente tem algumas aplicações da propriedade comutativa da adição, né? Ó, o que é a propriedade comutativa, como eu falei, que a ordem das parcelas não altera o resultado, né? Que eu até já falei anteriormente, não vou mais falar aqui não, tá bom? Então essas aqui são as propriedades da adição, ok? Vamos prosseguir agora a falar sobre subtração, tá bom? Então a subtração, assim como a adição, ela possui algumas ideias associadas a ela, tá bom? Então, a subtração é subtrair, é retirar, né? Então, a primeira ideia é tirar uma quantidade da outra. Vamos ver aqui o exemplo. Norberto tem R$ 227 e vai comprar uma calça como esta que custa R$ 65.
com quantos reais ela vai ficar. Então, essa primeira propriedade, ou essa primeira ideia da adição, da subtração, que é tirar uma quantidade de outra, ele tinha R$ 227 e vai tirar R$ 65 da calça. Ele vai ficar com quanto? Ele vai ficar com 162, tá bom? 227, que é o que ele tinha, menos 65, vai ficar com 162. E assim como na adição, nós temos os algoritmos, ou seja, os termos da adição. O primeiro termo é chamado de diminuendo, o segundo termo é chamado de subtraindo e o terceiro termo é chamado de diferença ou resto. Resto ou diferença, tá bom? Diminuendo, subtraindo, resto ou diferença. Ok? Essa foi a primeira ideia associada à subtração. Tirar uma quantidade de outra. A segunda ideia associada à subtração é completar quantidades. Vamos entender melhor. Presta atenção. Temos aqui, Júlio tem R$ 359. Quanto falta para ele poder comprar um televisor? O televisor custa quanto? R$ 600, tá bom? Então, completar a quantidade. Eu quero completar o dinheiro dele para ele poder comprar o televisor. Para eu poder descobrir quanto é que falta para ele completar, vou pegar o preço da televisão, que é R$ 600, menos o valor que ele tem, que é 359. Então, 600 menos 359, ó, vai dar o quê? 241. 600 menos 359, 241. Ok? Então, essa segunda ideia associada à subtração é completar quantidades, é completar algo que eu já tenho para poder encontrar outro valor. Ok? Temos também a terceira ideia associada à subtração, que é comparar quantidades. Comparar, o que é comparar? É saber a diferença entre ambos, né? Então, preste atenção aqui. Nesse exemplo, nós temos aqui, ó, podemos comparar duas quantidades perguntando quanto um delas tem a mais ou a menos do que o outro, ou ainda qual a diferença entre eles. Por exemplo, aqui nós temos 3 pessoas. O Felipe, que em um jogo fez 1.278 pontos. O Jorge, que fez 2.188. E a Angélica, que fez 1.895. Aí eu pergunto, quantos pontos a Angélica fez a mais do que Felipe? Ou seja, eu estou comparando a pontuação de Angélica com a de Felipe. Ou então, quantos pontos a Angélica fez a menos do que Jorge? Estou comparando os pontos de Jorge com a da Angélica. Ou, qual a diferença entre as pontuações de Jorge e Felipe? Vou comparar as pontuações. Então, aqui, ó, na primeira pergunta, quantos pontos a Angélica fez a mais que Felipe? Eu vou pegar a pontuação de Angélica menos a de Felipe, né? Subtraindo dá 617. Ou, quantos pontos a Angélica fez a menos? Eu vou pegar a menos do que Jorge. Eu vou pegar as pontuações de Jorge, que é mais do que a da Angélica, né? E vou subtrair 2.188 menos 1.895, que vai dar 293. E a diferença entre a pontuação de Jorge e Felipe, vou pegar a pontuação de Jorge, que é maior, menos a de Felipe, que vai dar 919. Tá bom? Então, essa ideia associada à subtração é comparar quantidades. Saber quem é que tem mais, quem é que tem menos, tá bom? E a diferença entre ambos. E para finalizar, nós temos a quarta ideia associada à subtração. O que é essa quarta ideia? Essa quarta ideia chama-se separar quantidades. Vamos ver aqui. Presta atenção. A professora Juliana tem um pacote com 250 folhas de papel sulfite e vai separar 72 folhas para usar em uma aula do 6º ano. Então, a gente já está vendo aqui a ideia. Ó. Ela tem 250 folhas e vai separar 72 para os alunos do 6º ano. Então, eu vou pegar o total, né, menos a parte que ela vai separar. 250 menos 72 vai dar 178, certo? Então, essa quarta ideia chamada de separar quantidade é tirar ou separar uma parte de outra que também já tem, ok? Então, gente, essas foram as 4 ideias associadas à subtração, tá bom? E a gente vai ficar por aqui, né, com adição e subtração. E a gente vai praticar agora com algumas questões do livro, ok? Então, até a próxima.